Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria de estar presente nessa casa novamente e muito feliz pelo convite, por estar aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos de Jesus e, como o nosso irmão disse na abertura, que possamos ouvir e tentar colocar em prática no nosso dia a dia. É difícil, é complicado, a tarefa é árdua, mas nós estamos aqui para isso. Independente das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, mas nós temos que lutar contra as nossas fraquezas para tentar colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Eu costumo dizer que as pessoas que leem principalmente o Evangelho, dentro dos livros da codificação, e se não colocar em prática o que está escrito no Evangelho, então tudo aquilo que Jesus fez para nós há mais de 2000 anos atrás foi em vão, porque Ele veio, nos trouxe, nos mostrou na prática, na teoria, e nada disso nós levamos em consideração. E o que pediram para mim falar do tema de hoje é sobre a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, parágrafo 1º. Só que é uma passagem um tanto quanto ampla. Mas falar do bom samaritano, a maioria de nós já sabemos dessa passagem, né? A passagem que está no Evangelho, que onde o rei, sem o conhecimento da verdade, separou as pessoas e as colocou parte à sua direita e parte à sua esquerda. Sendo que os que estavam à sua direita, segundo ele, entrariam no reino dos céus. Já os que estavam à sua esquerda, com a sua ignorância sobre o tema, seriam enviados ao fogo eterno. Sabemos também que Jesus era sempre tentado, cutucado, para tentar pegar ele em alguma falha. E aí o doutor da lei lhe disse: o que devo fazer para merecer a vida eterna? Por aí ele mostra a falta de conhecimento. E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? E ele respondeu: amareis vosso Deus de todo o seu coração e de vossa alma e de vossas forças do vosso espírito, e ao vosso próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse: essa é a salvação. Sabemos também daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões, e o deixaram semi-morto à beira da estrada, como diz aqui na parábola do bom samaritano. Quando descia pelo mesmo caminho um sacerdote judeu, e posteriormente, em seguida, um levita, e nada os fizeram pelo homem ali caído. Mas quando por ali passava um samaritano, aproximou-se e, tomado de compaixão, socorreu o homem. Um sacerdote e um levita, conhecedores do que era aquele momento de aflição, e nada fizeram. Por que samaritano? Por que essa palavra, o bom samaritano? Samaritano é aquele que nasceu na região histórica de Samaria, antigo reino do norte de Israel. No dicionário, no nosso dicionário Aurélio, samaritano é uma pessoa compassiva, socorredora do próximo. Para a Igreja Católica ou para os católicos, não é apenas como uma regra geral de caridade, um retrato de salvação. Para eles, Cristo é o verdadeiro samaritano. Falta de conhecimento e de entendimento. Porque se nós tínhamos um jesuíta, nós tínhamos também um judeu, tínhamos um samaritano e Jesus, como que Jesus podia ser as duas pessoas ao mesmo tempo? Para os evangélicos, o bom samaritano ensina sobre o amor praticado ao próximo. É a verdadeira essência de fé
indo muito além das regras religiosas. E para nós, os espíritas, o que é o bom samaritano? Define o amor ao próximo por meio da compaixão ativa, quebrando barreiras e preconceitos sociais. Esse é o nosso entendimento de um samaritano. E para ser um bom samaritano, agora vamos começar a nos colocar no lugar do samaritano, ver se a gente consegue se aproximar um pouco do que foi o samaritano. É preciso ter compaixão genuína, agir sem preconceitos e ajudar ao próximo com atitudes sinceras e práticas. Isso significa cuidar de quem precisa, não importa quem é a pessoa. Enxergar a dor do outro para notar o sofrimento alheio, em vez de ignorar ou passar por despercebido. Não escolher a quem ajudar, tratar a qualquer pessoa necessitada como seu próximo, sem olhar raça, cor, classe social ou diferenças. Agir com as próprias mãos, cuidar das feridas, oferecer tempo e gastar recursos próprios para garantir o bem-estar do outro. Saber ouvir e escutar, dar atenção a quem está solitário ou passando por problemas na sua jornada terrena. Ser solidário sem esperar retorno. Fazer o bem de forma voluntária, sem buscar ou esperar fama ou aplausos. Que nós sabemos muito bem que tem aquele que faz e quer subir no pedestal para se autopromover. É ter atenção em vez de teoria. O verdadeiro amor ao próximo é demonstrado por meio de atitudes concretas e não apenas pelo conhecimento religioso ou por intenções teóricas. Deve quebrar os preconceitos. A proximidade não é definida por raça, religião, classe social ou fronteiras geográficas, mas sim pela disposição de ajudar a quem precisa. Ter compaixão sem limites. O cuidado deve ser compassivo e irrestrito, o que exige sair da nossa zona de conforto, dedicar o tempo e recursos próprios para amparar um necessitado. Aí eu pergunto, como ser um bom samaritano nos dias de hoje? É possível? Deve ter coração sensível, disposto a agir quando muitos passam indiferentes. É amar na prática, sem esperar nada em troca. Jesus nos convida todos os dias a sermos pessoas movidas pela compaixão, guiadas pelo Espírito, que enxergam em cada rosto o próprio Cristo. Significa transcender barreiras culturais, ajudar as pessoas que precisam de forma ativa e sem interesse algum. Enxergar o próximo não como um estranho ou inimigo, mas sim como um irmão perante a Jesus, dedicando todo o tempo possível, ter empatia e recursos para aliviar o sofrimento alheio. Promover a paz, o diálogo e a união em comunidades divididas por ódio. Colaborar com ações de caridade, projetos sociais ou cuidado direto a enfermos e pessoas em situação de rua. Amar ao próximo. A pergunta certa não é, prestem atenção nesse detalhe, amar ao próximo, a pergunta certa não é quem é o meu próximo, mas sim de quem eu me faço o próximo. Vejam só, hein, gente?
O sacerdote e o levita, eles conheciam a lei religiosa, mas falharam na prática. Já o samaritano ajudou um judeu, mesmo havendo uma grande inimizade histórica entre os dois povos. Ou seja, o judeu e o samaritano não eram povos unidos. Superar os preconceitos, ter ação prática e desinteressada, e não apenas a se limitar a sentir pena. Estar sempre disponível a estar atento às necessidades do dia a dia e disposto a alterar a própria rotina para estender a mão, mesmo para quem não pode retribuir. Isso nos leva um pouquinho lá no Evangelho, na parábola, né? Na qual relata um homem ferido que é ignorado por líderes religiosos de sua própria comunidade. Deixaram ele jogar da própria sorte. Mas é salvo e cuidado por um samaritano, que era um estrangeiro que pertencia a um povo hostilizado na época. O samaritano, a descendência do samaritano, descendiam de israelitas do reino do norte que se misturavam com os povos pagãos. Isso gerou uma reprodução de indivíduos de raças e espécies diferentes. Esse é Samaria. E quem é o povo samaritano de hoje? Os samaritanos são um antigo grupo étnico-religioso de origem israelita que hoje conta com uma população de menos de 1.000 pessoas, nos dias de hoje. A comunidade se divide-se e reside principalmente em 2 localidades, no bairro de Neve Pinhais e na cidade de Olom. Qual é a cultura do povo da Samária? Como uma comunidade muito pequena, a maioria dos membros contrai casamento estritamente dentro do próprio grupo, para preservar sua linguagem e costumes. Eles são amplamente conhecidos historicamente, passaram a ser conhecidos historicamente por causa da parábola do bom samaritano. Ou seja, esse povo então, como em torno de 1850, quando Kardec escreveu a codificação, é que aí que começaram a entender o que era esse povo da Samária, por ser um samaritano. Como pregar a parábola do bom samaritano, que é longa, hein? Para pregar a parábola do bom samaritano, destaca-se a prática da compaixão, do amor ao próximo, da misericórdia, independente de quem quer que seja a pessoa a ser ajudada. Devemos quebrar os preconceitos. Os samaritanos eram odiados e vistos por impuros pelos judeus. Ao escolher um samaritano como herói da história, Jesus confronta o preconceito racial e social, mostrando que o amor não tem barreiras. Aqui mostra a divergência com o samaritano da Igreja Católica, que aqui Jesus é que promulga o samaritano. O custo da compaixão. Como todos nós sabemos da passagem do bom samaritano, o samaritano compadeceu-se e agiu de forma prática, fez curativos com óleo e vinho, e levou à hospedaria, e pediu ao hospedeiro para cuidar daquele homem. A verdadeira compaixão exige tempo, recursos e envolvimento. Façamos como o mesmo exemplo de Jesus. Saibamos identificar os feridos na comunidade, no trabalho e principalmente na família, ao estender a mão de forma ativa e sacrifício. Aqui eu me coloco também nessa posição, como todos vocês aqui, na dificuldade, na teimosia, não aceitar várias condições que aqui pede. Por isso que eu disse no princípio, é difícil, mas temos que trabalhar, lutar, praticar, para tentar ser um pouquinho do bom samaritano. Mudar aquilo que a gente está vivendo hoje.
É difícil? É. Porque conforme vai se passando o tempo, a gente já vem trazendo aqueles ensinamentos, aquela conduta, aquela prática. Então, quando a gente tem que mudar muito bruscamente, difícil é de fazer essa mudança. Mas temos que tentar, colocar, pedir ajuda aos céus. Por mais que ela venha, mesmo assim ainda é difícil a gente tentar mudar essa posição. Atitudes de um verdadeiro samaritano. Um bom samaritano é alguém que demonstra compaixão ativa ao notar vulnerabilidade alheia. Suas atitudes fundamentais incluem parar para auxiliar quem precisa, oferecer ajuda prática, igual fez o bom samaritano de Jesus. Será que a gente consegue? Disponibilizar de tempo, parar nesse dia a dia desse nosso mundo aqui corrido. O ônibus vem vindo, eu tenho que pegar, o trem está passando, não posso perder. Dá para parar? Dá para parar? Como é que a gente faz? Né? Não ignorar o sofrimento do outro, sentir a dor do próximo sem julgamento. Será que a gente consegue sentir a dor do próximo? Vestir a camisa? Se colocar no lugar do outro? Eu costumo dizer, quando eu tenho que não repreender, mas levar alguma palavra para uma determinada pessoa, seja ela qual for, eu primeiro procuro me colocar no lugar daquela pessoa para saber como é que eu me sentiria ao ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Porque às vezes você pensa que está ajudando e está atrapalhando. Às vezes você pensa que as palavras que você está dizendo vai ajudar, vai acalmar aquela pessoa, deixar ela mais equilibrada e às vezes está prejudicando mais. Então esse cuidado nós também temos que ter. Já não é o cuidado que o samaritano teve aqui, porque o samaritano, pura e simplesmente, ele prestou socorro. Socorreu, deixou o homem numa taberna, falou para o taberneiro: eu vou até o meu destino, na volta eu vou lhe ressarcir por tudo que gastaste com ele. Cuida dele. Hoje a gente vê na televisão, até minha esposa mostra, olha lá, o carro passou por cima, atropelou, foi embora, e os outros carros passam e ninguém para ajudar. Ali é um judeu, um israelita, ou é um samaritano que está passando ali? Dedicar tempo e esforço pessoal para garantir que a pessoa esteja segura. Prestar socorro imediato para aliviar o problema do próximo. Agora é mais difícil, hein? Custear, quando necessário, a assistência ou tratamento sem esperar retorno. Que foi o que o samaritano fez. Cuida, quando eu voltar eu vou lhe pagar tudo que gastastes. Temos condições de fazer isso? Será que nós já temos evolução suficiente para fazer isso? Eu costumo às vezes brincar que às vezes você está com um carnezinho da Casas Bahia no bolso, com o dinheiro para pagar o carnê, e alguém lhe para na rua e lhe pede um prato de comida. Você fala: poxa, eu vou tirar do meu carnê, deixar de pagar minha dívida para dar um prato de comida, vou ter que voltar na minha casa, arrumar dinheiro para pagar o carnê amanhã? Não tenho. Não é o mais comum que a gente vê? Às vezes, a gente quando está aqui assim falando, divulgando o Evangelho, comentando alguma coisa, aprendi nessa minha jornada toda, com tantas pessoas que passaram na minha vida, que sempre diziam: quando for fazer um Evangelho, quando for falar em público, evita de falar de você, porque as pessoas estão ali para ouvir a doutrina e não de você. Mas diante desse caso aqui, eu lembro, minha esposa estava junto, nós estávamos aqui no centro de São Miguel, era 1h30, 2h da tarde, eu estava atravessando a rua onde tem a lotérica ali, eu estava atravessando a rua, uma senhora veio: moço, me paga um almoço? Eu falei: não tenho.
Quando eu entrei ali naquela loja de cosméticos, que ela foi ali na loja de cosméticos, eu parei e falei, meu Deus do céu. Neguei um prato de comida para a mulher ali que ela me pediu. Saí procurando a mulher, não achei. A consciência pesou. E eu saí procurando ela. Tá, ela de prova. E não achei a mulher. Então são coisas que acontecem que a gente tem que, no momento que acontecer, a gente tem o equilíbrio necessário para tomar a decisão correta. Quando a gente tem algum problema, alguma situação que nos apresenta nessas condições, a gente costuma dizer que é a pura verdade, que é a realidade, que a doutrina traz para nós, aquela primeira atitude que você tem que tomar é determinada pelo nosso anjo de guarda. Mas a gente nunca age com aquela primeira atitude, a gente vai agir pela segunda. A segunda já é a nossa. Então, se o nosso anjo de guarda está do nosso lado, nos orientou, faça isso, se você não faz, então não adiantou nada, ele está do teu lado. Qual é a conclusão da parábola do bom samaritano? O samaritano não exigiu do homem atacado pelos ladrões nada em troca. O homem não lhe pagou nada, não devolverá nada e talvez nunca lhe será útil. Ao concluir essa parábola, Jesus perguntou a escriba, qual deles foi o próximo do homem atingido pelos ladrões? Jesus perguntou aos escribas, qual deles foi o homem que se aproximou para ajudar? Qual é o objetivo de uma parábola como essa? Explicar ideias difíceis, transmitir lições de moral e ensinar verdades espirituais por meio de histórias simples do nosso dia a dia. Que às vezes simples histórias do nosso dia a dia é uma verdade maior do que uma história mais rica. Transformar conceitos abstratos em exemplos práticos de qualquer pessoa consegue compreender. Ou seja, transformar os conceitos, explicar que qualquer pessoa consiga explicar. Em vez de dar respostas prontas, fazer o ouvinte pensar e buscar o significado mais profundo da mensagem. Por serem narrativas curtas com elementos do cotidiano, grudam na mente e podem ser recontadas facilmente. Usam a empatia e situações humanas para gerar aprendizados sem precisar de regras duras ou teorias chatas. E nós, nos dias atuais, será que estamos sendo um pouquinho de samaritano? Só um pouquinho. Reflita cada um. Tem uma passagem aqui nesta parábola, que é o item 3, que para encerrar eu vou ler ela. Quem é o próximo? É uma reflexão. Sejamos sinceros. Se pudéssemos escolher o nosso próximo e o momento de fazer caridade, seria fácil, né? É como amar o nosso amigo, é fácil. Ama o vosso inimigo. Faça a caridade ao seu amigo, faça a caridade ao seu inimigo. Mas o próximo não somos nós que escolhemos, é a vida que nos impõe. Como o caso que eu contei da mulher que passou na minha frente pedindo. Ninguém pode escolher o seu próximo, é o momento que nos traz. Podemos estar saindo para comprar pão, e o próximo está ali, entre a nossa casa e a padaria. Esse pedacinho aqui, ó, esse trechinho aqui, nos leva a muitas situações.
Estou na minha casa, estou bem, estou tranquilo, vou pegar um dinheirinho, vou pôr no bolso, vou na padaria. Será que volta? Se tiver que atravessar a rua, será que não vai ser atropelado e ali desencarnar? Será que não tem um ladrão na esquina esperando? Será que não tem alguém necessitado ali jogado? Então são muitas situações que podemos estar saindo de casa e o próximo está ali na nossa frente. É como eu comento em casa com minha esposa. Eu moro num final de rua que tem 14, 15 casas. A maioria é evangélico. O pedinte desce e bate na porta da minha casa. E é a penúltima casa da rua. Quando eu olho pela câmera, ele sai da minha casa e vai embora e não bate mais nenhuma. Por que será? Às vezes o próximo se coloca em nossa vida como se colocou na vida do sacerdote e do levita, e quem o ajudou? O samaritano. Então esse necessitado se colocou na frente dos três, mas só um tomou a iniciativa. O próximo não é apenas alguém da nossa religião, da nossa etnia ou país. Jesus mostra que todos, independentemente de suas diferenças, merecem o nosso amor e ajuda. A parábola nos ensina que o amor ao próximo vai além de palavras ou boas intenções. Exige ações corretas, como cuidar, ajudar e muitas das vezes sacrificar-se pelo bem do outro. Quem faz isso? Quem se sacrifica pelo bem do próximo? Quando temos a oportunidade de ajudar alguém, não devemos esperar ou fazer distinções. A verdadeira compaixão nos chama a agir, sem hesitar, para aliviar o sofrimento do outro. Nos desafia a vivermos uma fé que se manifeste em atitudes de amor, sem julgamentos, olhando para todos os nossos próximos, e devemos estar prontos para estender a mão quando for necessário. Devemos estar prontos para estender as mãos quando formos solicitados. E aqui, nessa parábola, no item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazer o bem sem ostentação, julgai a vós mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. É ele mesmo dá o exemplo. O orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente e em termos explícitos para com a condição absoluta da felicidade futura. Além de tudo isso, o que mais atrapalha é o orgulho, o egoísmo e, mais ainda, a vaidade. Falta de empatia. É muita que falta. Então, amigos, encarnados e desencarnados, a parábola do bom samaritano foi falada,
está no Evangelho. Trouxe aqui o que é o samaritano. A parábola a maioria de nós já conhecemos, mas a função do samaritano, por que ele se tornou samaritano, por que ele foi exaltado por Jesus, foi o que eu consegui trazer para vocês. E tudo aquilo que eu disse aqui não é só para vocês, porque o ouvido mais próximo da boca é aquele que mais precisa aprender, mesmo com muita rigidez, mas é o que tem que mais aprender. Desejo a todos felicidades, paz, saúde e obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.